Como é bom adorar o Senhor. Boa noite a você que está em casa. Queremos convidar você a abrir seu coração e adorar ao Senhor com toda a força, com todo entusiasmo, com toda adoração, porque Ele é o nosso Deus e só a Ele devemos render louvor e honra. Aleluia! Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 100. Salmo 100, o título dado pela Sociedade Bíblica a esse salmo é Hino de Louvor. E é isso que vamos fazer aqui nessa noite, louvar ao Senhor e exaltar o seu santo nome. Amém? Vamos ler. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam ao seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Aleluia! Que possamos entrar diante dos átrios do Senhor com louvor e adoração nessa noite. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por ter chegado até aqui em paz, e que o Senhor possa também trazer aqueles que estão a caminho em paz. Amém? Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por este momento, por estarmos na tua casa, pela oportunidade de poder te cantar louvores nessa noite. Pai querido, que possamos entrar diante do teu altar com o melhor de nós, com cânticos de adoração nessa noite. Pai querido, fala aos nossos corações. Recebe, Senhor, o nosso louvor, que chegue como perfume suave às tuas narinas. Pois é assim, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos pelo precioso nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém. Vamos adorar o Senhor? Colocar a nossa fé em ação. Aleluia, glória a Deus. Com as palmas. Colocar a minha fé em Cristo. Aleluia. Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio
Ajuda-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, leva-me. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Aleluia. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão, de comunhão, de comunhão, de comunhão. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, reina em mim. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder.
Aleluia. Reina em nós, Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome. Glória a Deus. Faça desse louvor sua oração nessa noite. Eu não sei o que você está passando, mas creia, o nosso Deus é um Deus de milagre. Entrega teu problema, a tua dificuldade, as tuas enfermidades ao Senhor, porque Ele, sendo Deus de milagre, Ele vai te atender. No tempo certo, o milagre irá acontecer. Aleluia. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer em minha vida o milagre vai acontecer. Creia nisso, creia. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, já selado, foi consumado, vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Cremos, ó Deus, no teu poder. Cremos no teu milagre e que tu irás nos dar a vitória na hora certa. Aleluia. Louvando ainda o nome do Senhor em espírito e em verdade. Aleluia.
verdade te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Lá no início, Espírito e verdade, em Espírito e em verdade te adoramos, em Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos ares do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nosso prazer é estar na tua casa, rendendo louvores a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar na tua casa. Te pedimos que a tua boa mão continue estendida sobre nós, nos abençoando. Pois é assim que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Pastor André. Amado, perdão. Abençoe o irmão que está do seu lado. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Amém, graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Você pode dizer amém. Eu quero dizer à igreja que não é proibido sentar aqui no meio nem aqui na frente, viu? Está todo mundo sentado lá de cá.
Os bancos daqui são abençoados, então você pode sentar aqui se você quiser. Todo mundo... Estão fugindo do ar, é isso? Estão fugindo do pastor mesmo, né? Tá certo. Queridos, alguns anúncios, e a sua atenção é importante. Nossa campanha do quilo, nós, como eu disse pela manhã, estamos precisando de reforço. Nós conseguimos atender as famílias cadastradas, mas nosso estoque está bem baixo e a gente está precisando de um socorro para podermos atender o Mocriver, que é um centro de reabilitação, que a gente sempre ajuda, dirigido pelo pastor Guaraci, e também sempre temos alguma coisa em estoque para cobrir algumas emergências que aparecem ao longo do mês. Então, se você puder, lembre-se da campanha do quilo, quando você for ao supermercado. Você pode trazer quando vier para o culto, você pode trazer durante a semana, né, de segunda a sexta, de 8 às 5. E que Deus te abençoe por lembrar desta campanha que tem sido tão importante no enfrentamento dessa pandemia, né, inclusive dessa crise financeira que vem a reboque de toda essa pandemia. Às terças-feiras, a igreja está aberta para aqueles que quiserem se juntar ao grupo de oração e intercessão da igreja. Temos recebido os pedidos de oração da igreja pelo WhatsApp e temos sempre atualizado a lista de oração. Então, se você puder, venha também às terças-feiras, às 7h30, venha se juntar a esse grupo que tem se reunido neste lugar e meditar um pouco sobre disciplinas espirituais, que você possa estar presente, somando forças com esse grupo, em nome de Jesus, amém? Nosso bazar está funcionando após o culto, assim também como a nossa cantina. Então, quando acabar o culto, não vá embora correndo, dê um pulinho lá atrás, faça um lanche na cantina, visite o bazar. Com certeza você vai estar sendo abençoado, você vai estar sendo abençoada e vai estar também abençoando a igreja em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Nós vamos abrir curso de batismo agora em abril. Ainda não temos uma data, porque nós primeiro vamos ver quantas pessoas teremos. Então, se você não é batizado nas águas, mande um WhatsApp para nós, para o nosso número da igreja, 3392-7370. E nós queremos agora, em abril, começar uma nova classe de batismo. Se Deus assim nos permitir, uma classe presencial. Nós estamos planejando fazer essas aulas aos domingos, antes do culto da noite, mas para isso precisamos saber quantas pessoas vão fazer parte dessa classe de batismo. Pastor, por que eu tenho que me batizar? Porque é uma ordem de Jesus, simples assim. Aquele que crer e for batizado, será salvo. É uma ordem, foi uma ordem que Cristo deixou. Então, se você ainda não passou pelas águas batismais, não sei o que você está esperando, mas se for um sinal de Deus, este sinal já foi dado, que é a palavra do Senhor. Então, você não precisa esperar nenhum outro sinal, você não precisa esperar nenhuma outra ordem de Deus, porque essa ordem já foi dada. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ainda não passou pelas águas batismais, a oportunidade é agora. Mande um WhatsApp para a igreja e você vai estar entrando nessa classe de batismo e, se Deus assim nos permitir, ainda no primeiro semestre, estaremos batizando pessoas nessa igreja para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Você pode dizer amém? Nosso próximo encontro feminino, as irmãs coloquem aí na sua agenda, o nosso próximo encontro feminino vai acontecer no dia 8 de abril, e, excepcionalmente, este encontro feminino será à noite, às 7h30. Então, você, irmã, que não tem a oportunidade de vir aos encontros femininos por conta de trabalho, essa é a oportunidade que você tem de estar congregando com as irmãs aqui na igreja, no encontro feminino. Este ano, elas estão fazendo uma série sobre as mulheres da Bíblia. Já foi falado sobre Joquebede, já foi falado sobre Marta e Maria. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa para acontecer no encontro feminino. Então, coloque aí na sua agenda, dia 8/4, o encontro feminino acontecerá às 7h30. Não terá encontro feminino pela manhã, o encontro feminino será
à noite, tá bom? Coloque aí na sua agenda. Maio Mulher vai acontecer no dia 7 de maio, às 10 horas da manhã. Nós precisamos que você procure a minha esposa, se você tiver a intenção de ir ao Maio Mulher, que acontece todo ano lá na igreja de Botafogo, porque a irmã Vera está pedindo um número de mulheres que estão interessadas em participar do evento, por conta de ser um evento para toda a denominação. Não é um evento só para Botafogo e Taquara, mas para todas as igrejas de Nova Vida. Então, se você deseja ir, dê o seu nome para minha esposa, tá bom? Vai ser no dia 7 de maio, às 10 horas da manhã, lá em Botafogo. E como eu disse pela manhã, nós não vamos alugar ônibus, nós estamos incentivando a carona solidária. Então, se você vai participar do Maio Mulher e você vai de carro e está sozinha no seu carro, que você possa disponibilizar, né, as vagas do seu carro para levar outras irmãs, né, e como eu disse de manhã também, aquelas que forem agraciadas com a carona solidária, ajude também um pouquinho com o combustível, né, que tem estado bem caro no momento, né, para que você também possa contribuir com a irmã que vai estar dando essa carona solidária, tá bom? E terça-feira agora, nós vamos começar um projeto que nasceu no coração das irmãs Ani e Adelaide, um projeto de aulas de português e inglês instrumental, para tirar dúvidas, para ajudar pessoas em provas e concursos, que vai começar agora, terça-feira, às 17 horas. Então, se você fez a sua inscrição, não se esqueça que as aulas começam agora na terça-feira, aqui na igreja, às 17 horas. São aulas presenciais. Vai ser a aula inaugural, elas vão explicar como é que vai ser o trabalho, a metodologia, o material que será utilizado. Então, é importante que você que fez a sua inscrição, que você não falte essa aula inaugural, para você tomar conhecimento de como vai ser conduzido o curso, tá bom? E se você ainda não fez a sua inscrição, mas tem interesse, mande um WhatsApp para o número da igreja para fazer a sua inscrição e então a sua inscrição será confirmada, tá bom? Queridos, esses são os nossos anúncios principais. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Eu não vou pedir para você ficar de pé, só preciso que você levante a sua mão para receber uma lembrança da nossa igreja. Alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Ok. Então, nós estamos em família. Vamos passar para o nosso momento de oração. Nós temos clamado, pedido ao Senhor por pessoas. Temos orado pelo bebezinho Yuri Campos, um bebê de 5 meses que já passou por cirurgia no coração. Lira Dalva, graças a Deus, está se recuperando da cirurgia que fez. Ela disse que já está uns 2 meses e meio no hospital, né? Não é fácil. Ela mandou uma mensagem para minha esposa, disse, está doida para voltar para a igreja. Mas uma cirurgia de peito aberto, então requer alguns cuidados. Mas graças a Deus ela está bem. Gersino também está bem, deve estar, pelo menos que ele passou para o Marcelo, né? E depois me mandou uma mensagem também. Deve estar tendo alta segunda ou terça-feira. Vamos continuar orando pela sua recuperação. Patrícia Queiroz operou também, já está em casa, graças a Deus. E o Cauê, aquele adolescente de 12 anos que nós estamos orando, recebi notícias, né, está bem, conseguiu tomar banho, já está tentando se alimentar sozinho. Enfim, é um milagre de Deus, porque ele se jogou do prédio onde ele morava e as sequelas foram bem graves, mas pela foto que chegou até mim, foi um milagre de Deus, e nós estamos orando não somente pela sua recuperação física, mas também pela sua salvação. É uma alma que precisa de Jesus, e que você possa acrescentar também nas suas famílias, nas suas orações, a família do Cauê. E ficamos tão alegres. Quem esteve aqui pela manhã? Levante a mão assim. Ficamos alegres em receber nosso irmão Lindomar, né, com a sua esposa Adriana e o Samuel, depois de ter passado por uma cirurgia de 11 horas, uma cirurgia na coluna, 11 horas de cirurgia. Eles resumiram bastante o que aconteceu e, obviamente,
Eu estava sabendo de mais algumas coisas porque a gente vinha se falando e Deus fez um milagre. O Samuel aqui de pé, andando para a glória do Senhor. O papel da igreja é orar, amém, irmãos? Nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que entender que a nossa luta é de joelhos no chão. A luta da igreja é de joelhos no chão. A igreja luta em oração. Essa é a nossa arma. Paulo disse: as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Paulo escreveu isso e nós precisamos aprender isso. Às vezes tentamos resolver as coisas na força do nosso braço, mas as coisas só vão ser resolvidas quando a igreja se colocar de joelhos. E é por esse motivo que culto após culto nós temos dobrado os nossos joelhos, temos orado, e hoje não vai ser diferente. Eu vou desligar o microfone, você vai poder dobrar os seus joelhos, você vai ter tempo para apresentar o seu pedido de oração ao Senhor, e logo em seguida nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Então faça isso agora, dobre os seus joelhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus.
Santo Deus, amado Pai, prostrados diante da Tua grandeza, Senhor, nós nos colocamos, nos humilhamos diante de Ti, ó Pai, sabendo que os céus reinam sobre nós. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas orações, as nossas súplicas, ó Pai. De joelhos clamamos aquele que vive e reina para todos sempre, ó Pai. Senhor Deus de Israel, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, com toda sorte de bênçãos espirituais, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua graça. Responde, Senhor, cada oração que está sendo feita neste momento. Abençoa o Teu povo, ó Pai, trazendo cura, libertação, restauração, ó Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Ó Senhor, queremos Te agradecer por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela esperança que o Senhor tem colocado em nossos corações, pois vivemos pela fé, ó Pai. Fé de que o Senhor nos salvou para todos sempre, ó Pai. Senhor, obrigado por ter nos tirado das trevas, por ter libertado a nossa alma do pecado, Senhor. Que possamos viver para a Tua glória, que possamos viver de acordo com a Tua vontade e de acordo com a Tua palavra, Pai. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, por este dia que o Senhor nos deu. Te louvamos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, ó Pai. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que não conseguiram estar conosco nessa noite, mas que sejam abençoados, ó Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós Te louvamos, Senhor, pois cremos que o Senhor está atento a tudo que acontece neste lugar. Cremos, ó Pai, que o Senhor está ouvindo as nossas orações e sabemos que o Senhor nos responderá de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Que a fé continue nos movendo na Tua direção, que a fé continue nos colocando, Senhor, de joelhos ante a Tua grandeza, ó Pai, para que esta igreja continue seguindo de forma íntegra e fiel, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor está nos moldando, ó Pai, para sermos uma igreja frutífera, ó Pai, para sermos uma igreja que dá frutos, ó Deus. Mas para isso, Senhor, precisamos ser limpos, que o Senhor possa nos limpar a cada dia, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Graças a Deus. É chegado o momento do ofertório. Como eu disse de manhã, não é um intervalo. Este momento faz parte do nosso culto a Deus. É o momento onde o Senhor nos permite participar da vida financeira da igreja, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, nós podemos abençoar a obra do Senhor. E isso tem que ser feito com alegria. A palavra de Deus diz que Deus ama ao que dá com alegria. Não é com tristeza e também não é daquilo que sobra. O Senhor tem nos ensinado a dar o nosso melhor a Ele. Então nós precisamos reaprender, porque a pandemia, infelizmente, durou bastante tempo e parece que nós perdemos algumas coisas. Precisamos reaprender alguns conceitos básicos da palavra de Deus. Deus merece o nosso melhor. Agora entenda, o melhor não está relacionado à quantia, o melhor está relacionado ao seu coração. Não dá o melhor àquele que dá mais.
dá o melhor àquele que dá com alegria de todo o seu coração. Eu estava dizendo hoje pela manhã que não foram poucas as vezes que eu juntei notas de 2 e de 5 reais e mandei trocar aqui no comércio e paguei contas da igreja. Não foram poucas as vezes. Então, o grande milagre deste momento é que todo mundo pode participar. Posso ouvir um amém? Uns podem dar mais, outros podem dar menos. Mas o importante é que você faça o seu melhor. Ainda que seja 2 reais. Mas que seja o melhor do seu coração. Posso ouvir um amém? Então, as irmãs vão passar agora com os envelopes. Se você precisar de um envelope, é só levantar a mão e as irmãs vão chegar até você. E daqui a pouquinho eu vou ficar aqui à frente para receber o envelope da sua mão e, em nome do Senhor Jesus, abençoar a sua vida. Os irmãos também estão posicionados com a maquininha, se você precisar utilizar o cartão de débito. As nossas contas bancárias estão projetadas com as chaves Pix. Pegue um envelope, preencha, coloque o seu nome, o valor, se é dízimo, se é oferta. Amém? É uma alegria para nós participarmos deste momento, participarmos dessa oportunidade que o Senhor tem nos dado à igreja do Senhor, para abençoar a obra de Deus. O interessante é que Deus não precisa de milionários, meus irmãos. Amém? Deus não precisa de milionários. Deus precisa de pessoas fiéis. Porque é com a oferta e o dízimo de cada um que o Senhor tem sustentado essa igreja. Sabe há quantos anos? Quem sabe aí? 40 aí? Vamos fazer esse ano 43 anos. Em maio, se assim o Senhor nos permitir, 43 anos que essa igreja está funcionando, desde a sua fundação, quando o saudoso pastor Hugo começou esse trabalho com a querida irmã Helenay, e depois passou pelas mãos do bispo Luiz Paulo e a irmã Vera, pastor Hélio, irmã Glória, e agora está sob a nossa responsabilidade. Lá, mais para frente, Deus vai levantar outras pessoas que vão dar continuidade a essa obra até a volta de Cristo. Mas até lá, Deus tem sustentado essa igreja, não é com milionários, mas é com a fidelidade do seu povo. Amém? Se você já preparou o seu envelope, traga aqui à frente, eu quero apertar a sua mão e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Não? Então vamos ficar de pé. Segure em mãos a sua oferta. Se você vai ofertar ao Senhor, segure em mãos a sua oferta. Vamos orar neste momento. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que têm sido trazidos ao teu altar. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. Que o Senhor continue abençoando a fidelidade do teu povo, ó Pai, a generosidade do teu povo, Senhor. Que o Senhor possa continuar sustentando essa igreja por muitos e muitos anos até a tua volta, Senhor. Nós nos alegramos por podermos participar deste momento. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido nessa noite, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode sentar, os irmãos vão passar com as salvas e nós vamos louvar o nome do Senhor.
Meu maior desejo é te honrar, Senhor, de todo o coração adoro a ti. Tudo que há em mim é para o teu louvor. Tudo que eu adoro está em ti. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que eu respiro, cada passo que eu dou. Senhor, me ensina a caminhar. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que eu respiro, cada passo que eu dou. Senhor, me ensina a caminhar. Aleluia. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. O Senhor nos abençoe, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo continue conosco, ó Pai, para que possamos aprender a cada dia mais sobre Ti, sobre a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Semana passada, nós começamos a falar sobre a Santa Ceia do Senhor.
Começamos a falar sobre a igreja de Corinto, uma igreja que tinha alguns problemas, né? Apesar de Paulo ter elogios à igreja, nós vimos isso aqui no versículo 2 do capítulo 11, né? Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Paulo tinha coisas boas para falar da igreja, mas no versículo 17 ele diz: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. E Paulo estava expondo o problema da Santa Ceia, que não estava sendo feita da forma adequada. Havia divisões, as pessoas eram tratadas de acordo com o seu status, com a sua de acordo com as suas finanças, ou seja, a igreja tratava pessoas de modo parcial. Quem tinha dinheiro tinha um tratamento melhor, quem tinha menos dinheiro tinha um tratamento não tão bom assim. E Paulo está dizendo, na igreja do Senhor isso não pode acontecer. Nisto eu não posso elogiar vocês, porque vocês estão errando, vocês estão fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E nós começamos a falar a respeito desse texto semana passada. Se você quiser ver os detalhes, a mensagem está no nosso canal do YouTube. E nós paramos enquanto Paulo estava falando sobre o pão, que representa o corpo de Cristo. Jesus dá uma nova representação ao corpo, porque na Páscoa o pão simbolizava o pão da aflição, ou seja, simbolizava toda a aflição que o povo passou no Egito durante o período da escravidão. E agora, nesta Páscoa que ele participa com os seus discípulos, ele diz que este pão não é o pão da aflição, este pão é o meu corpo que é dado por vocês, né? Jesus, no versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. E nós falamos algumas coisas a respeito da questão do pão, da questão do corpo. Você pode encontrar na pregação de domingo passado à noite. E nós paramos na segunda metade do versículo 24. Façam isto em memória de mim. A Páscoa foi estabelecida por Deus como um memorial. Todo ano deveria ser celebrada para que o povo jamais se esquecesse dos momentos de aflição que passou no Egito. O povo deveria estar lembrando constantemente que Deus era o Deus que livrou Israel da escravidão do Egito. Da mesma forma, a ceia do Senhor, que estava sendo estabelecida por Jesus naquela Páscoa, também foi criada com este objetivo de ser um memorial, agora não apenas para Israel, mas para a igreja que estava sendo constituída naquele momento. E este memorial, quando Jesus Cristo disse para os seus discípulos: façam isso em memória de mim, este memorial não era mais um memorial para se lembrar da escravidão ou da libertação da escravidão do Egito. A partir de agora, a ceia do Senhor, ou como nós chamamos até os dias de hoje, a Santa Ceia, ela se tornou um memorial para nos lembrar da nossa libertação da escravidão do pecado. Então, a Páscoa lembrava o povo de Israel sobre a libertação de Deus da escravidão do Egito. A ceia do Senhor se tornou um memorial para nos lembrar da salvação que foi operada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Jesus pega o pão e parte o pão entre os seus discípulos, assumindo o papel do líder daquela família, ele estava dizendo: olha, este pão agora representa o meu corpo.
E ele está sendo dado por vocês. Façam isto em memória de mim, ou seja, lembrem-se do que eu estou fazendo por vocês na cruz do Calvário. E a cada vez que nós ceamos, e a cada vez que nós voltamos à mesa, nós estamos lembrando de tudo o que o sacrifício de Jesus representa para nós. No versículo 25, ele passa a falar do cálice. Versículo 25, ele diz: do mesmo modo, da mesma maneira que ele partiu o pão, do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. O interessante é que Paulo, ele faz um link com Jeremias 31. Se você, deixe marcado aqui o texto de Coríntios. Deixe marcado aqui, Coríntios, e venha comigo em Jeremias 31. Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31. Paulo diz: este cálice é o cálice da nova aliança. Isso foi profetizado em Jeremias. Jeremias 31, 31. Quem abriu, diga amém. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei. Jeremias está profetizando para o futuro. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. Ou seja, Deus já estava falando através de Jeremias que esta nova aliança ela teria algo diferente. Ela não iria simbolizar mais a libertação da escravidão do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por quê? Pois perdoarei. Preste atenção nisso. A nova aliança está baseada nisso. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Jesus e Paulo traz essa instrução aqui aos coríntios. Jesus disse isso naquela refeição da ceia, e Paulo está trazendo essas palavras novamente para a igreja de Corinto. Olha, este cálice é aquela aliança a qual Jeremias se referiu, que as leis que foram dadas a Moisés no deserto, que apontava para o Deus que livrou o povo da escravidão do Egito, e que foram quebradas repetidas vezes, agora esta aliança vai ser feita de uma maneira diferente. Ela não vai estar mais firmada em tábuas de pedra, mas essa lei vai ser impressa no coração das pessoas. Todos me conhecerão. Eu perdoarei os seus pecados, e deles jamais me lembrarei. Então Paulo faz esta conexão com Jeremias 31. Paulo está dizendo: olha, o vinho que está neste cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado para confirmar, para ratificar esta nova aliança que foi profetizada por Jeremias.
Este sangue derramado na cruz, ele tem o poder para tornar a profecia de Jeremias real em nossas vidas. É por isso que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto que não poderiam haver um tratamento diferenciado entre as pessoas, porque Jesus morreu por todos aqueles que creem no seu nome. Jesus não morreu para os que têm mais dinheiro, Jesus não morreu para os que têm menos dinheiro, Jesus morreu para todos aqueles que creem e o confessam como Senhor da sua vida. Então Paulo está reorientando esta igreja. Jesus disse: olha, este sangue foi derramado por vocês, em favor de vocês. E aí ele termina o versículo 25 dizendo novamente: façam isto em memória de mim. Ou seja, façam disso um memorial. Quando vocês comerem o pão, vocês vão lembrar do corpo, do meu corpo, que foi dado como sacrifício no lugar de vocês. E quando vocês beberem do cálice, vocês vão se lembrar do meu sangue, que foi derramado para transformar a profecia de Jeremias em realidade na vida de vocês. Para que o sangue derramado na cruz possa efetuar aquilo que foi profetizado: eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei deles. Essa é a esperança da igreja. Então, meus irmãos, quando Jesus repete, tanto falando do corpo, quanto falando do sangue, ele dá essa nova interpretação aos elementos da Páscoa. Ele pega o pão da aflição e diz que este pão é o meu corpo. O sangue do cordeiro que havia sido colocado nos umbrais da porta lá no Egito, para que o anjo da morte passasse e não matasse os primogênitos, ele agora é representado pelo vinho. E Jesus diz, pega o cálice e diz o quê? Este cálice que tem dentro vinho, ele está ganhando uma nova representação. Ele é o sangue do Cordeiro de Deus que limpa o pecado de toda a humanidade. Foi o próprio João que disse para os seus discípulos: eis, você sabe o texto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele fez isso? Através do sacrifício na cruz do Calvário. Então, esta ceia do Senhor, ela ganha uma importância muito grande, porque a Páscoa, ela era celebrada ano após ano, ela era celebrada anualmente. A ceia do Senhor, ela era celebrada sempre, e Jesus diz: façam isso em memória de mim. Paulo orienta a igreja a fazer isso. No versículo 24, ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. E aí no versículo 25 ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto. E aí Paulo acrescenta algo, ele diz o quê? Façam isto todas as vezes que o beberem. Então Paulo está dizendo, esta ceia, ela representa uma nova aliança. E ela não vai ser celebrada uma vez por ano, ela vai ser celebrada sempre que vocês beberem o cálice. É por isso que, pelo menos 2 vezes por mês, aqui na igreja, nós participamos da mesa do Senhor, para trazer à memória tudo o que isto representa. Esta refeição, ela deveria ser uma refeição repetida regularmente em honra do Senhor. E é por isso que nós fazemos todo o 1º domingo do mês no culto da manhã, todo o 3º domingo do mês no culto da noite, nós servimos a ceia do Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, e Paulo instruiu a igreja de Corinto: todas as vezes que vocês beberem, vocês estão fazendo isso em memória de mim. Pastor, então a Páscoa
era para ser celebrada uma vez por ano. A ceia do Senhor, ela é celebrada todas as vezes que nós nos reunimos ao redor da mesa, e isso não tem mais uma periodicidade anual, mas ela acontece sempre que nós servimos a mesa do Senhor. Sim, é exatamente isso. E até quando, pastor, nós vamos ter que fazer isso? Até quando nós vamos ter que fazer isso? Versículo 26. Porque todas as vezes, preste atenção nisso, todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês fazem o quê? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até quando vamos ter que fazer isso? Até a sua volta. É um sacramento, é uma ordem que Deus deixou, que tem que ser repetida constantemente, regularmente. A igreja não pode deixar de fazer isso. Por quê? Porque juntos o pão e o cálice simbolizam a morte do Senhor. E todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós temos que nos lembrar, pastor, mas nos lembrar da morte, sim, porque foi através da morte de Cristo que veio sobre nós o que? A sua salvação. A morte de Cristo não é uma derrota, a morte de Cristo para a igreja é uma vitória. Você pode dizer amém? A morte de Cristo não é uma derrota, a morte de Cristo é uma vitória para a igreja, porque a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele não permaneceu morto, mas Ele ressuscitou. Então todas as vezes que nós nos reunimos para participar da mesa, nós estamos proclamando a salvação. Participar da mesa é proclamar a salvação, é lembrar o motivo que nos une, é lembrar o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para socializar, apesar de termos esta liberdade para nos amarmos, para sermos amigos e até mais do que amigos, porque se somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos. Então, apesar de termos esta bênção, que é ter este momento onde nós podemos ter essa comunhão abençoada, o que nos une não é a socialidade, o que nos une não é esta oportunidade de termos uma comunhão social, o que nos une é a salvação que foi dada a cada um de nós. Jesus Cristo disse: eu já não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, porque vocês agora sabem o que eu vim fazer. Então Paulo, ele está lembrando a igreja que a ceia é um momento de proclamação. Paulo também está lembrando a igreja de Corinto que a ceia, ela está levantando ou está estabelecendo um ambiente escatológico. Porque ao participarmos da mesa, nós não apenas somos lembrados de que ele morreu. Ao participarmos da mesa, nós também somos lembrados de uma outra promessa. Até que ele venha. Isso nos lembra o quê? Isso é uma outra promessa. A ceia não nos diz apenas que ele morreu para perdoar os nossos pecados. A ceia do Senhor também proclama a sua volta. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Proclama a sua volta.
até que Ele venha. Então, a morte de Cristo não é o fim. A morte de Cristo é o início. É o início de uma vida eterna. Paulo, na própria carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro e nós o seguiremos. Amém? Então, por tudo isso, a mesa do Senhor, ela é extremamente importante para a igreja, porque ela não proclama apenas a morte e com a morte a salvação, ela proclama, ela nos faz lembrar da promessa: vamos celebrar esta ceia até que Ele venha, porque Ele disse isso para os seus discípulos. Nós estamos participando aqui, mas um dia eu vou beber com vocês de novo no reino de meu Pai. Então, há uma promessa nesta proclamação, há uma promessa nesta ceia. Não chegamos lá ainda. Os teólogos gostam muito de falar do já e do ainda não. Já fomos salvos, já participamos das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, já desfrutamos de tudo que Ele conquistou na cruz, mas ainda não chegamos lá, ainda estamos no caminho, ainda estamos caminhando para a terra prometida. Então, até lá, temos que ser lembrados constantemente que o nosso futuro está garantido pelo Senhor. Paulo, ele usa uma palavra que eu gosto muito, uma frase que ele fala sobre isso. Ele diz que Cristo é o penhor da nossa salvação. Sabe o que é penhor? Penhor pode ser traduzido por garantia, né? Quando você precisa de um dinheiro e você vai, não sei nem se esse mecanismo é utilizado nos dias de hoje, mas há uns anos atrás, né, se fazia muito isso, pegava-se uma joia, ia na Caixa Econômica e você deixava lá aquela joia, né, qualquer objeto de valor, e você recebia um dinheiro emprestado e aquele objeto ficava como garantia da dívida. Isso é o penhor. Paulo diz: Cristo é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia. Então, a ceia do Senhor, ela é um memorial que aponta para uma tradição que tem início lá no Egito, que passa por Jesus com os seus discípulos e que continua na igreja, para que a igreja possa se lembrar constantemente da eficácia da morte de Cristo na cruz do Calvário. E mais, meus irmãos, a ceia também nos lembra de que através deste sacrifício de Cristo, uma comunidade foi criada. Que comunidade, pastor? Qual comunidade que você acha que foi criada na morte de Cristo? A igreja. A igreja. A igreja é resultado direto da morte de Cristo, da sua salvação. A mesa não é apenas para olharmos para as nossas próprias necessidades. Nós somos lembrados que nós somos uma comunidade. E Paulo está orientando a igreja de Corinto: olha, quando vocês estão se reunindo, vocês estão olhando apenas para as suas necessidades pessoais. Cada um se reúne para comer. E os que têm mais, comem mais, e os que têm menos quase não comem nada. E com isso vocês esquecem do princípio básico do que é uma igreja. Igreja é uma comunidade, igreja é uma comunhão, onde todos são iguais ao nível da cruz. Então veja quanta coisa Paulo está ensinando a igreja através da ceia. Paulo está lembrando
que esta comunidade nasceu da morte e da ressurreição de Cristo. E por sermos uma comunidade, precisamos amar uns aos outros. A ceia nos lembra de que todos nós precisamos da mesma coisa. E do que nós precisamos? Ah, pastor, eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro. Ah, pastor, eu preciso de um carro novo. Ah, pastor, eu preciso de uma casa própria. Não, a ceia do Senhor nos lembra que nós precisamos de quem? De Cristo. Todos nós. Pastores, diáconos, ministros, cada membro, cada irmão, cada irmã, cada um de nós, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós somos lembrados que a nossa maior necessidade é quem? É Cristo Jesus. É disso que nós precisamos e de nada mais. As outras coisas serão, usando as palavras de Cristo, as outras coisas serão acrescentadas. Versículo 27. Por isso, por todo esse contexto, por tudo que a ceia representa, veja quantas coisas nós já falamos aqui. O pão, o vinho, o corpo e o sangue, a unidade, as necessidades pessoais, a salvação, a igreja, por tudo isso que nós falamos aqui, Paulo no versículo 27 diz que por isso nós não podemos comer o pão ou beber o cálice do Senhor de forma indigna. Participar desta refeição de modo indigno é sobre o que Paulo vai tratar agora. Se nós não entendermos o que estamos fazendo na ceia, nós vamos participar da maneira errada. Nós não podemos abusar da mesa. A mesa do Senhor, ela não cria divisão. A mesa do Senhor, ela cria unidade. Posso ouvir um amém? A mesa do Senhor nos une de uma maneira sobrenatural. Porque diante da mesa do Senhor, só Ele é importante. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todo o status que eu alcancei neste mundo se reduz a nada diante da mesa do Senhor. Diante da mesa do Senhor, Ele é o único que é importante. Ele é o único. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós conquistamos nesse mundo, perde o seu valor. Por isso Paulo está dizendo, vocês não podem participar da mesa do Senhor desse jeito. Vocês não podem participar de forma indigna. A conduta de vocês está errada. Paulo está dizendo para a igreja, vocês estão fazendo divisão. E a mesa é um lugar de unidade. Vocês estão tratando pessoas com acepção. E a mesa do Senhor, ela não faz isso. A mesa do Senhor, ela mostra que o mais importante é quem morreu por nós e não nós. Diante da mesa, nós perdemos todo o valor. Ao pé da cruz, o chão é igual para todo mundo. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Aos pés da cruz, todos são iguais. Não tem diferença. Por isso, Paulo faz esse alerta. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, de que forma? Versículo 27. Indignamente será o quê? Réu significa o quê? Culpado. Se você comer ou beber indignamente, você será culpado. Culpado de quê? Está escrito aí. Será réu do quê? Leia. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Você vai ser culpado por não tratar o corpo e o sangue de Cristo da maneira correta.
Paulo está dizendo, se você não entender tudo o que está ligado à mesa, você será culpado. Por isso, qual é a recomendação de Paulo? Versículo 28. O que está escrito no versículo 28? Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice do Senhor. A importância do autoexame é para que a gente pare e reflita. Eu estou tratando pessoas de forma errada? Eu estou menosprezando aqueles que fazem parte do mesmo corpo do qual eu faço parte? Eu estou tratando pessoas e dando mais valor àqueles que têm um status social e financeiro maior e tratando com menos importância aqueles que têm um status financeiro menor? Eu estou entendendo o que eu estou fazendo na hora que eu participo da mesa? Eu estou entendendo que este é um momento de glorificar a Deus, de celebrar a salvação e de entender que eu estou caminhando para a eternidade? Eu estou entendendo que eu estou fazendo este autoexame, porque na verdade é uma prévia do que vai acontecer diante de Deus? Porque quando nós chegarmos diante de Deus, o que vai acontecer? O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te dei? Como você tratou o próximo? Mateus 25, tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estive nu, vocês me vestiram, estive enfermo e vocês foram me visitar. Quando fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. E para os cabritos, Jesus vai dizer, não conheço vocês. Mas por que, Senhor? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Estive nu e vocês não me vestiram. Estive enfermo e vocês não foram me visitar. Quando nós não fizemos isso? Quando vocês não fizeram isso para um dos meus pequeninos. Então esse autoexame é uma antecipação. Se vamos passar por isso diante de Deus, Paulo está aconselhando, é melhor você se examinar agora, do que ser esquadrinhado pelo Senhor. Alô? Silêncio na igreja. É melhor você se examinar agora do que ser esquadrinhado no fim. Antes de nós participarmos dessa refeição, antes de participarmos dessa ceia, nós devemos nos examinar. Devemos fazer este exame quanto às nossas atitudes, da maneira que nós temos tratado os outros, porque, como falamos, a mesa também é um momento de proclamação. E como vamos proclamar se não entendermos o que estamos fazendo? Como vamos proclamar a salvação de Deus se nós não estamos entendendo o que estamos fazendo? Então, meus irmãos, no versículo 27, Paulo diz que quem comer indignamente será réu. No versículo 28, Paulo diz que nós devemos fazer um exame, um autoexame, e depois comer. E no versículo 29, Paulo diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo. A ceia do Senhor não é uma refeição qualquer. Em uma mesa comum, onde tem apenas um pão e um cálice, muita coisa é proclamada.
quantos pães, quantos pães foram partidos por Jesus? Quantos pães Jesus partiu com os seus discípulos? Quantos? Quantos cálices Jesus partiu entre os discípulos? Quantos cálices? Jesus pega o pão e, tendo dado graças, o partiu. Jesus pega o cálice e, tendo dado graças, disse: este cálice. O que isso quer dizer? Se é um pão, se é um cálice, nós somos o quê? Um corpo. Deu para entender? Um pão, um cálice, um corpo. E se eu não entendo isso, e se eu participo dessa mesa, tendo algum problema com alguém que faz parte desse corpo, eu estou comendo e bebendo juízo sobre a minha vida. Porque nós não somos um grupo qualquer de pessoas, nós somos o povo escolhido do Senhor. A palavra de Deus diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Eu estava vendo uma entrevista de um cantor de rap que teve problema com um pastor, e ele dizia nas palavras dele que esse pastor, ele era um 71, e ele dizia que a vontade dele era ir lá na igreja e dar uma surra nesse pastor que estava falando mal dele. Mas ele dizia: mas eu não podia fazer isso lá dentro da igreja não, porque se eu fizesse dentro da igreja, eu vou ter problema para mim. E aí os amigos dele falaram: não tem problema não, a gente vai lá e dá uma surra nesse pastor. Eles disseram: olha, mas dentro da igreja não, senão vocês vão ter problema também. Então até quem não é cristão entende que a igreja é algo que Deus zela. Meus irmãos, todos aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor caíram. Por quê? Não mexe com a menina dos olhos de Deus, não. Este povo é um povo escolhido. Agora, se nós não formos fiéis a Deus, Ele mesmo pesa a mão. Por isso, Paulo está dizendo que nós precisamos discernir o corpo, precisamos entender o que nós estamos fazendo. Precisamos ter noção de que ao participar do corpo e do sangue, nós estamos afirmando uma unidade, e se essa afirmação for mentirosa, Deus vai nos cobrar. Eita, amém, xoxo, hein? Se eu participo da mesa, eu estou dizendo para Deus: eu e os meus irmãos somos um. Se isso for verdade, glória a Deus. Mas se isso não for verdade, é juízo. Você entende tudo que está em questão? Você entende tudo que está em jogo? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, meus irmãos, nós não podemos abusar de pessoas. Por isso nós temos que tratar os irmãos de uma maneira muito cordial e amorosa. Nós não podemos abusar da boa vontade de alguns. Nós não podemos tratar os irmãos de forma desrespeitosa. Nós não podemos, por exemplo, pegar o dinheiro emprestado com o irmão e não pagar. Porque senão você vai estar fazendo algo que é errado aos olhos de Deus. Nós não podemos tratar um irmão de forma diferente só porque ele tem mais ou menos dinheiro.
Nós não podemos tratar pessoas pelo cargo que ela ocupa aos olhos da cruz. Todos somos iguais. Se existe hierarquia dentro da igreja, é para estabelecer ordem, não para promover acepção de pessoas. A hierarquia dentro da igreja tem o objetivo de colocar ordem, não promover acepção de pessoas. Então, meus irmãos, nós não podemos abusar da boa-fé do nosso irmão ou da nossa irmã, nem nos aproveitarmos daqueles que são mais abastados, ou os mais abastados tirarem proveito dos que são mais, que têm menos. Se alguém tem uma situação intelectual ou financeira menor que você, essa pessoa tem que ser alvo do seu amor, não da sua discriminação. É isso que a mesa fala. Por esse motivo, nós aqui na Igreja de Nova Vida, nós recomendamos que apenas os que são batizados nas águas participem da ceia, porque é algo sério. Se você não discernir o corpo, veja o que está escrito no versículo 30. É por isso que há entre vocês o quê? Muitos fracos e doentes, e não poucos os que... E dormir aqui é um eufemismo. Dormir aqui significa morte. Em outras palavras, Paulo está dizendo, é por esse motivo, porque pessoas não estão entendendo o que estão fazendo. É por isso que há no meio de vocês, ele dizia aos coríntios, é por isso que há entre vocês fracos, doentes e muitos que já morreram. Porque não entendem o que estão fazendo. É juízo. Se nós não fizermos as coisas de acordo com a vontade de Deus, meus irmãos, o juízo vem. Quantos e quantos não levaram as coisas de Deus a sério e morreram? Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, Ofni e Finéias, filhos de Eli, Ananias e Safira, mortos, porque tentaram fazer pouco caso de Deus. Não podemos errar, porque o que está em jogo é uma vida diante de Deus. E se nós não levarmos isso a sério, Paulo está dizendo que pode haver juízo derramado sobre a igreja. Versículos 31 e 32. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. O que Paulo está dizendo é melhor ser julgado pelo Senhor do que ser condenado pelo mundo. Então Paulo está dizendo, olha, se você está entendendo o que eu estou escrevendo, tome cuidado. Faça esse exame, julgue a si mesmo. Entenda o que você está fazendo, para que não venha juízo sobre a sua vida, para que você não seja condenado pelo mundo, para que você não fique à beira do caminho. Nós precisamos entender que a intenção de Paulo ela é simples e direta. Nós precisamos permanecer o tempo todo aos pés de Cristo. É a graça que nos mantém de pé. É a graça de Deus que tem nos mantido de pé. Porque senão, meus irmãos, já estaríamos fulminados. Então, veja, e eu fiz questão de pregar sobre isso, para que você entenda quanta coisa acontece na Santa Ceia.
E todas as vezes que eu faço a ceia, que eu ministro a ceia, eu faço questão de ler esse texto. Para que a gente se lembre de quanta coisa está em jogo. E ele conclui, no versículo 33, assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for até vocês. Paulo está dizendo, se vocês querem comer, comam em casa. A ceia não é para encher barriga de ninguém. A ceia é um momento de comunhão, é um momento de proclamação, é um momento de nós entendermos que nós fazemos parte do corpo de Cristo e se nós não discernirmos o corpo de Cristo, o juízo de Deus será derramado sobre nós. Agora, o conselho de Paulo é: não fique de fora, examine-se. Por isso que todas as vezes que nós temos ceia, eu sempre faço esse momento. Eu vou, enquanto eu estou servindo ao ministério de louvor, eu desligo o microfone e digo para todos: faça o autoexame. Peça perdão a Deus. Se você tratou alguém, se você de forma indigna, se você menosprezou alguém que faz parte do mesmo corpo que você, é pedir perdão. E talvez você não perceba, mas depois de servir ao ministério de louvor, quando eu volto para o púlpito, eu também faço o meu autoexame. Eu também peço perdão a Deus pelos momentos em que eu erro, porque todos nós somos falhos. Agora, o maior erro que nós podemos cometer é participar da mesa sem levar a orientação de Paulo a sério. Temos que levar, meus irmãos, esta palavra muito a sério. Porque a bênção de Deus, ela pode se transformar em juízo se você simplesmente parar de discernir o corpo. Quando você olhar para alguém dentro da igreja, lembre-se de que Jesus partiu quantos pães? Apenas um. Jesus distribuiu quantos cálices? Apenas um. Isso significa que nós somos um só corpo, unidos de forma sobrenatural. Nossa união é sobrenatural. E ela será por toda a eternidade. Até lá, temos que continuar lutando. Temos que continuar nos esforçando. Temos que continuar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Ah, pastor, isso vale a pena? Olha, meus irmãos, há 35 anos tem valido muito a pena na minha vida. São 35 anos, completo esse ano, se Deus assim permitir, em que Ele me alcançou. E há 35 anos eu tenho participado desta mesa. E a cada vez que eu participo, é uma experiência maravilhosa. Tudo isso vem à minha mente. E esta unidade precisa ser, deixa eu refazer a frase, esta unidade precisa ser preservada. Esta unidade precisa ser alvo do nosso esforço. A nossa natureza carnal, ela vai tentar nos separar. Mas é através do Espírito de Deus que nós estaremos unidos. É olhar para alguém e dizer: esta pessoa é meu irmão em Cristo, é minha irmã em Cristo. Esta pessoa faz parte do mesmo corpo do qual eu faço parte. Esta pessoa é amada por Deus, assim como eu também sou.
E se nós, meus irmãos, tivermos esse entendimento, nós não vamos errar o alvo como a igreja de Corinto errou. E Paulo escreveu à igreja porque ele não queria o mal da igreja, ele queria o bem. Ele estava corrigindo o rumo. Ele estava dizendo, olha, vocês não têm casa para comer, então comam em casa. Mas na igreja, façam a ceia da maneira correta. Paulo amava a igreja, assim como Deus ama a igreja. E todas as vezes que nós somos repreendidos, é para o nosso bem. É para que, quando você for participar da mesa novamente, você entenda o que está fazendo. E, mais uma vez, se você não é batizado nas águas, mande um WhatsApp para o número da igreja. Faça sua inscrição no curso de batismo. E não participe da mesa até que você passe pelas águas. Ah, pastor, mas eu já participei. Então pare. Uma vez me perguntaram, onde está escrito isso na Bíblia? E eu disse, não está escrito na Bíblia. Não é uma ordem, é uma recomendação. Ninguém aqui fiscaliza. Os diáconos não passam perguntando, você é batizado nas águas? Então, toma. Não é não? Tira. Não fazem isso. Não tem ordem minha para isso. A bandeja passa para todo mundo. Mas a recomendação é, se você não é batizado nas águas, não participe. Porque a ceia do Senhor é algo sério. Você precisa discernir o corpo. Você precisa fazer parte do corpo. E Jesus Cristo disse que a igreja é a porta de entrada. Jesus disse, o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. E Jesus estava falando de pessoas. Pessoas entram no reino dos céus pela igreja. É através da igreja que pessoas entram no reino de Deus. Então precisamos levar a sério tudo o que esta mesa representa. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Antes de encerrar o culto, quero louvar ao Senhor e que você possa meditar em tudo o que você ouviu. Quero chamar os diáconos para já estarem aqui à frente. Após a bênção final, nós vamos estar orando pelos enfermos, ungindo com óleo. Hoje o meu milagre vai chegar. Amém. Os diáconos que estiverem disponíveis, por favor, venham aqui nos ajudar. Medite. Se você puder, visite novamente essa mensagem, a de domingo passado, à noite, a de hoje, para que você possa entender o que você vai estar fazendo na próxima vez que participar da ceia. Pastor, quando vai ter Santa Ceia? Domingo que vem. Domingo que vem já estaremos em abril. Primeiro domingo pela manhã, vamos ter mesa do Senhor. E a mesa, com certeza, já será diferente para você. Pode começar. Aleluia. Pode colocar a letra, por favor, aqui também. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso
milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Aleluia! Ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nessa hora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela tua palavra pregada nessa noite. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações no decorrer de toda esta semana que se inicia. Leva-nos agora, Senhor, de volta aos nossos lares, guardados em Ti, Senhor. Dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nossas vidas, ó Pai. Cura os enfermos, ó Deus, que receberão a imposição de mãos, que receberão a unção com óleo, ó Pai, que sejam curados em nome de Jesus, ó Pai, pois sabemos que o Teu poder está agindo neste lugar, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, vá em paz. Se você estiver enfermo, os homens de Deus estão aqui para orar pela sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.